Paz do Senhor, tudo bem? Vamos aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus? Antes eu quero pedir você que ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações e dê o seu joinha e também compartilhe o vídeo, ok? Hoje eu vou estar falando acerca do perdoar 70 vezes 7. O que é isso? O que Jesus quis dizer acerca desses 70 vezes 7? Então nós vamos entender aqui, na verdade, o que Jesus falou e o que Pedro entendeu, porque ele entendeu. Vamos lá, abrir o Evangelho de Jesus narrado por Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler dois versículos, o 21 e o 22. Mateus 18, 21, 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, no caso de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos entender aqui. A primeira coisa, nós vamos usar a matemática. Quanto que é 70 vezes 7? 490. Só que a gente agora vai entender o que exatamente Jesus estava se referindo. 70 vezes 7. Do que ele estava falando, do que Pedro, na verdade, recebeu como resposta que entendeu. Vamos lá. Aí eu peguei alguns textos, vamos lá. Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler Daniel. Mas Daniel, Marlene? Sim, Daniel. 9, a partir do versículo 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas, 9 a 24. 70 semanas, olha aí, 70. Estão determinadas sobre o teu povo, povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, Daniel agora, dentro dessa revelação, ele começa agora a entender acerca, porque se nós formos olhar os 3 primeiros versículos do capítulo 9, eu vou ler agora aqui, depois eu retorno para lá, diz assim no capítulo 9: No ano 1º de Dario, rei de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel falando, entendi pelos livros, ou seja, pelos escritos das profecias, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, a gente vai ver isso lá em Jeremias capítulo 19, eu não vou abrir, eu acho que eu falei 19, mas na verdade é 29, só para confirmar. Isso, em Jeremias 29, ele vai se referir a essa profecia, quando Deus declara que não é nem mais nem menos do que 70 anos. Aí ele diz: entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então, esses 3 versículos aqui, Daniel ele começa agora a interceder pelo povo, porque ele já estava sabendo, Daniel estava também em Babilônia, ele foi levado na primeira leva, também como cativo, os príncipes que foram levados cativo, tudo pela vontade de Deus. Ele começa a entender que o cativeiro da Babilônia de 70 anos estava chegando ao fim, 70 anos. Aí, voltando lá para o versículo 24, ele agora vai se referir a 70 semanas. Por que é importante a gente entender isso? Porque a contagem de semanas
ela começa a se dar a partir do momento em que o povo, ele retorna do cativeiro e eles começam, né, depois que eles retornam para Jerusalém, eles vão começar agora, por ordem do rei Artaxerxes, eles vão receber o quê? A liberação, a ordem para reconstruir o templo de Salomão, que foi destruído quando eles foram levados cativos. E aí o que acontece? Eles vão agora começar a reconstruir. A gente observa no livro de Esdras, que vai trazer a restauração espiritual, Neemias, que traz a restauração dos muros, Ageu, que vai profetizar para eles, porque eles vão começar a construir o muro, e eles vão começar a construir o templo, e eles vão começar a fazer comparação à beleza do templo, que era o de Salomão, que era muito mais belo do que aquele. Aí eles desanimam, o diabo começa a usar os samaritanos para poder desanimá-los, e eles desistem, abandonam a reconstrução do templo. Aí Ageu vem e começa a incentivar eles, dizendo que a glória da segunda casa seria maior, que eles tinham que continuar, voltar novamente a fazer. Então tudo isso é importante quando a gente fala dos 70 vezes 7. Por quê? Porque a partir do momento que eles retornam do cativeiro e eles começam uma reconstrução do templo, ali começa a contar o quê? As semanas. As semanas que a gente fala, as semanas de Daniel. Ali você começa, eu anotei a data certa aqui, no ano de 444 a.C., que é esse período em que eles retornam, que eles começam a reconstruir o templo, 444 a.C., e isso vai contando as semanas, são semanas de anos, tá? Uma semana corresponde a 7 anos, e ali vai contando até chegar em 33 depois de Cristo, que eu vou ler já. Mas aí a gente tem que entender por que Jesus falou 70 vezes 7. Então, Daniel está se referindo aqui que são 70 anos. Aí ele começa a dizer aqui, versículo 25, sabe e entende, desde a saída, da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, desde a hora que eles saem, eles recebem a ordem para reedificar Jerusalém, até, tá tudo aqui em Daniel 9:25, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então vamos lá, 7 semanas mais 62 dá 69. Então, a partir desse momento que começa a contar as semanas, até quando o Messias aparece, a contagem das semanas ela é interrompida. Ela é interrompida. É quando o Messias ele vem. E aí o que acontece? Quando o Messias vem, essa semana 69, ela é interrompida quando Jesus vem para os judeus, mas eles crucificam Jesus, rejeitam Jesus. E aí entra esse período que nós chamamos, esse período da graça, esse intervalo da graça, a era da igreja. Então, se são 70 semanas, conforme a profecia de Daniel, está faltando o quê? Uma semana de 7 anos. Então, quando vai acontecer essa semana de 7 anos? Quando encerrar o período da era da igreja, da era da graça. Quando encerrar, quando a igreja for arrebatada, aí começa a última semana, que são 7 anos, que vai o quê? Complementar 69. Então, se 69 semanas tem que ser 70 semanas, como Daniel fala aqui no capítulo 9, versículo 24, então falta uma semana de 7 anos. E qual é esse período de 7 anos? Exatamente os 7 anos em que vai ter a manifestação da tribulação, da grande tribulação, a aparição do anticristo, das 2 testemunhas, dos 3 anjos com o livro na mão, do evangelho, e também dos 144 mil judeus selados. Então, aí agora vamos entender por que então Jesus falou não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque Jesus estava se referindo ao perdão das 7
dos 7 anos, tá? Correspondente a uma semana, onde haverá o perdão que Deus vai derramar sobre o remanescente de Israel e que vai completar, né? Porque é uma semana, vai completar 69 semanas, vai completar totalizando 70 e vai completar 70 semanas onde haverá o perdão que Deus derramará. E Deus não começou a trazer o perdão desde a volta do cativeiro, eles foram reconciliados com Deus, mas houve essa quebra, essa interrupção pela aparição do Messias e pela rejeição do próprio Cristo que foi enviado para eles. E aí, essa 70 vezes 7, Jesus, em outras palavras, ele estava dizendo, não só 7 anos que deverá perdoar, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 anos. Foi quando começou, em 444, a saída e a ordem para restaurar. E quando Jesus ele chega, eu quero ler com vocês Lucas 19, capítulo 19, versículo 28. Olha que coisa gloriosa, como a profecia se cumpriu no dia, na íntegra, com toda precisão. 19, 28, que diz assim, ó, Lucas 19, 28. E dito isso, indo caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, acharás preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, já acharam como lhes dissera. E aí eles trazem o jumentinho, Jesus monta no jumentinho. E agora, no versículo 35... E trouxeram-no a Jesus e, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo, ele disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, no caso de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia. Que dia é esse? É exatamente o dia preciso da profecia de Daniel, em que Jesus chegaria, tá? Para trazer salvação. E por que ele chora? Porque ele vê o estado pecaminoso de Jerusalém. Aí ele diz, se tu conhecesses também ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão. Aí agora Jesus lança uma profecia. E te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, dentro de Jerusalém. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Ele está falando, o templo vai ser derrubado e realmente Jerusalém foi destruída no ano 70 e ele estava se referindo, porque tudo isso vai acontecer? Porque não conheceste o tempo da tua visitação, que foi quando Jesus veio para trazer salvação. Eles não reconheceram o tempo que com precisão se cumpriu. Então vamos lá, quando Jesus voltando aqui, quando Jesus ele fala para Pedro, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, Jesus estava apontando para o que ainda virá a respeito do que?
do complemento das semanas que começou na volta do cativeiro, que Daniel fala, e ele foi interrompido e ele vai completar uma semana de 7 anos, porque como Daniel falou, né, 7 anos mais 62 anos, 69. Profecia, e aconteceu. 69 anos, 69 semanas, semana de anos. Aí você pega uma semana que corresponde a 7 anos, e aí você pega 7 vezes 69, 483, no caso, menos uma semana. Se o total de 69 vezes 7 dá 483, significa que o 490 está faltando uma semana de 7 anos para completar. Então Jesus estava dizendo: eu liberarei o perdão. Israel, o judeu, o remanescente judeu receberá o perdão pelas suas iniquidades, pelos seus pecados. Isso está registrado em Zacarias capítulo 12, versículo 10. A profecia do que vai acontecer nesse período dessa semana, que vai complementar os 70 anos. Então, 7 vezes 7, 70, 70 vezes 7, nada mais, nada menos, Jesus estava se referindo à profecia de Daniel, que vai acontecer quando a última semana se completar. Aí Jesus estava se referindo que Israel será perdoado. Querido, esse assunto é muito rico, são várias profecias, são vários textos, mas de uma forma resumida, eu espero que você tenha entendido o que significa perdoar 70 vezes 7. Por quê? Porque da mesma forma, Jesus estava falando para Pedro, da mesma forma que eu vou perdoar o povo lá no finalzinho da grande tribulação, no finalzinho dos 7 anos da grande tribulação, que você também perdoe. E então Jesus estava dizendo: eu vou completar essas 70 semanas quando completar uma semana de 7 anos. Então eu perdoarei. Então você também perdoe a quem ofendeu você. Que você possa compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar as notificações e dê o seu like. E compartilhe esse assunto. Esse é um assunto tão mal compreendido por tantas pessoas que entendem de forma incorreta, e você está tendo uma oportunidade de entender. Que Deus abençoe, e nós voltamos para conversar no próximo vídeo. Até a próxima aula virtual. Um abraço.